Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série. Já estamos no penúltimo capítulo da nossa série de devocionais. Se você não acompanha, convido a você a participar desse canal, se inscrever, curtir, compartilhar os vídeos, porque o dia de hoje tá emocionante. Ai, ai, ai. Vamos falar sobre quem é Jesus, como a sequência da nossa série, vamos embarcar na pessoa de Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Capítulo de hoje, a entrega consciente ou a paixão. Jesus sabia exatamente para onde estava indo e por quê. Ele tinha a missão, ele tinha o propósito, tinha o direcionamento e o principal, tinha o aval de Deus, a autoridade, a autonomia de Deus. Tinha o mandamento sendo direcionado. Vai lá, meu filho, vai lá, desce, mostra o que eu quero que esse povo faça e depois tu vem para cá de novo para a gente poder pegar esse povo aí, ver se eles vão se ajustar. E é isso. Hoje nós chegamos ao momento chave da história bíblica. O sacrifício voluntário e a vitória de Jesus Cristo sobre a cruz. Veremos também como ele exerceu a sua autoridade mesmo na entrega, sua obediência perfeita ao Pai e o seu amor incondicional pelo povo, por nós, por mim e por você que está aqui hoje assistindo e sabendo de Jesus. Ele, o Deus, o próprio Deus que desceu dos céus, abandonou o seu poder para vir aqui nesse mundo e mostrar mais poder ainda. Porque quem hoje em dia é capaz de dar a sua vida? Nós podemos até fazer alguns sacrifícios por quem a gente ama, mas a gente não está disposto a fazer nada por quem não merece. E Jesus, ele veio exatamente para essas pessoas, para quem não merece, para mim e para você. E quando Jesus ele te resgata, não tem como você permanecer do mesmo jeito que você estava. Eu posso dizer por mim, tinha uns pensamentos meio tortos, uma vida meio estranha, umas escolhas meio ruins, mas Jesus ele veio para coordenar a minha mente e principalmente os meus sentimentos, porque através de Cristo Jesus eu aprendi a controlar meus pensamentos, meus sentimentos, e assim ter uma vida saudável e sadia com Cristo Jesus. E isso é extraordinário de Deus, tá? Isso aí é particularidade máxima de Deus. Mas vamos começar com nossos versículos chaves. Vou começar lá com João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e o 18. O meu foco seria só no 18, mas eu precisei trazer o 17 também, que o 17 também é riquíssimo. Vamos lá. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e autoridade para retorná-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Caraca! Jesus tem o poder sobre a vida. Jesus se apresenta como bom pastor. Ele contrasta sua liderança com um dos mercenários. O capítulo enfatiza que o pastor conhece as suas ovelhas e está disposto a morrer por elas, para lhes dar vida eterna. Ou seja, eu fiquei pensando, eu fui buscar essa lógica de Cristo Jesus na humanidade. Não sei se vocês já viram
um pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas mesmo, de animal, não é de gente, não. Pastor de ovelhas mesmo. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Isso aí todo mundo já sabe. E o pastor conhece cada uma de suas ovelhas. Jesus aqui, ele se declara como bom pastor, porque ele deixa 99 por causa de uma. Se uma de suas ovelhas se perder e ele entender que essa ovelha ela não quer ser perdida, ele deixa as 99 para poder ir atrás dessa uma. Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha, no dia de hoje, se você é uma ovelha perdida, Jesus está te buscando. Jesus quer você de volta. Então, volte logo, o mais breve possível. A palavra grega para autoridade aqui é exousia, que implica direta e legal e poder pleno. Jesus deixa claro que sua morte não foi um assassinato trágico, onde foi uma vítima indefesa, mas um ato soberano e voluntário de redenção planejado na eternidade. Foi planejado por Deus. Deus já sabia o que iria acontecer com Jesus, até porque foi Ele mesmo que deu a autoridade para Jesus vir a esse mundo, para Jesus fazer o que tinha que ser feito. E isso nos coloca nos dias de hoje, na nossa posição de servo. Será que estou seguindo e servindo a Jesus Cristo? Será que tenho obedecido às Escrituras? Ou será que eu estou selecionando? Isso aqui eu vou usar. Ah, isso aqui não é para mim não, Jesus. Ó, isso aqui eu não vou usar não, Jesus. Isso aqui, ó, daqui para cá, ó, eu não quero. Eu só quero daqui para cá, só quero a benção. Só quero a benção. Sendo que as Escrituras Sagradas, ela toda serve para o ensino, correção, admoestação, serve para tudo. Para tudo. Jesus, ele ensina sobre tudo. Deus revela tudo sobre tudo. E é através das Escrituras é que a gente vai se moldar e moldar o nosso caráter, né? Mediante ao que a gente aprende, né, gente? Não o que a gente não quer aprender. Não o que a gente fica selecionando. Isso aqui vou, isso aqui não vou. Então, ou eu sigo, ou então sofro as consequências. Se Jesus deu a vida por você voluntariamente, ele não fez por obrigação, entenda isso, mas por amor. Você pode confiar sua vida a alguém que teve o poder de entregar a própria vida e o poder para ressuscitá-la? Você tem coragem de entregar sua vida para Jesus? Você já entregou sua vida para Jesus? Se não, o convite está sendo agora. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Quem dá descanso é Cristo Jesus. É Ele. Jesus não foi vítima das circunstâncias. Ele foi um arquiteto da sua própria entrega. Tenha o controle sobre as suas escolhas. Viva uma vida de entrega voluntária, não de vitimismo. Mas por que, Senhor, isso acontece comigo? Eu não posso. Seja você o protagonista da sua história. E deixe que Jesus seja o diretor. Ele dirigindo, sua vida terá sucesso. Vão ter momentos de queda, vão ter momentos de turbulência. Sim. Jesus nunca disse que seria fácil. Mas ele disse que iríamos vencer o mundo. E se Cristo Jesus disse, está dito. Porque ele tem a autoridade e autonomia do rei, do Deus, de Deus, do Pai dele. E se ele tem, meu filho, ó, não procure outra coisa. Procure Jesus. Procure agradá-lo, buscá-lo de toda a sua força, com todo o seu entendimento. E isso aí é o nosso diferencial. Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O cenário é Jesus no Getsêmani.
Jesus no Getsemane orando a Deus, pedindo a Deus, porque ele estava prestes a ser crucificado, para vermos o quanto Jesus ele sentiu o que nós sentimos hoje: tristeza, amargura, ansiedade, depressão. Jesus sentiu tudo isso que eu e você sentimos hoje. Mas ele não se deixou abater, não. Ele falou: Senhor, se for, se é condição. A condição que decide, desculpa, é o rei, é o mestre. Quem decide é ele. Quem decide a condição, se vai acontecer ou não, é Deus. Então Jesus ele se coloca na condição para Deus escolher o que vai ser daqui para frente. Nessa condição, se for a sua vontade. E Jesus se coloca nessa posição. E Deus continua. Porque tem um propósito. O propósito hoje está aqui. Eu falando sobre as Escrituras Sagradas junto com vocês, lendo, esmiuçando, aprendendo e tentando colocar em prática. Porque foi para isso que nós viemos. Aprender e pôr em prática. Pôr em prática aquilo que o Senhor deixou. Porque a pior parte Jesus já fez. Morreu por nós. A pior parte não tem como a gente fazer mais. Jesus foi para a cruz. E ponto. Agora a nossa parte é buscá-lo, adorá-lo e obedecê-lo. A melhor parte ficou com a gente. Mas é aquilo, nos colocamos no ponto de vista de sermos, como é que eu posso dizer, vítimas das circunstâncias, dos problemas, das dívidas. E não assumimos a nossa postura. Quando a gente realmente assume a nossa postura, Deus abençoa. E Ele abençoa de formas extraordinárias. Realiza coisas que a gente nem imagina que Ele poderia realizar. Sonhos assim que estavam escondidos lá no fundo do baú, que nem a gente mesmo lembrava. Mas Jesus Cristo, quando somos obedientes, Ele completa a obra. Este capítulo cobre a última ceia. A instituição da Eucaristia é a agonia de Jesus no Getsemane. É o registro da batalha espiritual mais intensa de Cristo antes da cruz, onde o suor se tornou gotas de sangue. O cálice simboliza a ira de Deus contra o pecado que Jesus estava prestes a beber. A oração revela a submissão total da vontade humana de Cristo à vontade divina do Pai. É o ponto de vitória sobre a tentação de evitar o sofrimento em prol da nossa salvação. Hoje, quando entregamos nossa vida a Jesus, será que estamos deixando a nossa vontade humana sobrepor a vontade divina? Ou estamos vivendo a vontade divina e mortificando a nossa vontade humana? Às vezes, eu deixo a vontade humana prevalecer. Mas é às vezes. 90% da minha vida eu fico, Senhor, toma nas tuas mãos a minha vida. Não deixa eu cair, não deixa eu perecer. Não deixa, por favor. Eu te peço, Pai. Eu te peço e rogo ao Senhor. Não posso viver sem o Senhor. Não tem como. Não existe possibilidade, não existe vida longe do Senhor. Será que estamos vivendo a nossa própria vontade ou estamos vivendo a vontade de Deus? Faça você essa autoanálise e identifique na sua vida. O segredo da paz e da vitória cristã é a rendição. Quando você estiver diante de uma decisão difícil, ore como Jesus. Peça o que deseja, mas submeta seu desejo à vontade perfeita de Deus, que sabe o que é melhor a longo prazo. Hoje, nossas orações pode ser que não sejam atendidas, porque precisamos de preparo, precisamos estar preparados para receber a bênção, ou
se essa bênção for nos desviar do caminho do Senhor, é melhor não o termos. Jesus sabe o que vai nos retirar do caminho dele. E talvez esse pedido que você tem feito aí para algo maior ou melhor, ou uma pessoa, talvez vai ser o ponto inicial da sua queda. Então, cuidado com as suas orações. Nelas, peçam que a vontade de Deus seja feita e que você nunca se desvie do caminho dele, para assim ter uma vida plena e boa. No Getsêmani, a humanidade de Jesus se submete totalmente à soberania do Pai. Que não seja a minha vontade, mas a tua. A verdadeira força cristã reside na rendição total a Deus em momentos de crise. Senhor, perdoa meus pecados, me ajuda, renda-se a Cristo, renda-se a Deus. Não existe momento difícil que Ele, o próprio Deus, não pare. Mas é aquilo, entenda a lição que você vai tomar mediante as crises da sua vida, para assim ficar mais fácil. E você não tem que passar de novo pela mesma crise. Entende? Peça a Deus sabedoria e Ele vai te dar com abundância. João 19:30. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. O relato detalhado da crucificação desde o flagelo até o sepultamento. João destaca o cumprimento meticuloso de cada profecia do Antigo Testamento, mostrando que Jesus realmente ele era o Cordeiro Pascal, era o Cordeiro definitivo, aquele que veio para não haver mais sacrifícios nenhum, para não haver mais queimas de animais nenhum. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é a perfeição, a primazia, a supremacia da vontade de Deus para a humanidade. No original grego, a palavra é tetelestai. Era um termo usado em transações comerciais para dizer a dívida foi paga totalmente. Ou por sacerdotes ao encontrar um sacrifício perfeito. Não foi um grito de derrota, mas um brado de vitória. A obra da redenção foi concluída com sucesso. Sempre me emociono quando eu falo da crucificação de Jesus. A nossa dívida foi paga. Era para eu e você estarmos pregados naquela cruz. Mas Deus nos amou tanto. Eu quero sentar com Ele para perguntar que amor é esse. Por que o Senhor amou tanto a nós? Sabendo que nós iríamos pecar. Que nós iríamos errar. Que amor é esse? Quero sentar com Ele para conversar. Tem muita coisa para conversar com Deus. Muita coisa. Mas isso é uma pergunta minha. Que só vou ter como resposta Ele mesmo. Deus, Ele tem muita misericórdia. Se olharmos para o mundo como está hoje, guerras, mentiras, pessoas avarentas, orgulhosas, presunçosas. Eu não teria a mesma misericórdia de Deus, não. Mas Ele teve comigo. E por Ele ter comigo, eu tenho que ter com o próximo. E não é fácil. Mas não é fácil mesmo. Mas precisamos ter esse cuidado uns com os outros. E é difícil, tá? Não é fácil, não. É bem difícil. Projeto, amar o próximo. Obstáculo, o próximo. Mas Jesus, ele foi perfeito e completo. Ele deu a sua vida para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui falando do amor dele. Se emocionando.
Para mim é um momento muito delicado da vida de Jesus falar sobre o seu sacrifício e saber que a minha dívida do meu pecado foi paga. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Se eu nunca te disse isso, muito obrigada. Eu te amo. Obrigada, Deus. Eu te amo. Diga a Jesus Cristo o quanto você ama Ele no dia de hoje e o quanto você é grato por cada milagre, por cada bênção, por cada momento ao qual Ele fez milagres que você mesmo não imagina que Ele tenha feito. Mas Ele fez, Ele cuidou de você. Ele cuida de você, Ele cuida de mim em todos os momentos. E entenda de uma vez por todas, a sua dívida foi paga. Tetelestai, a dívida com Deus foi paga através do sacrifício de Jesus. E Ele só pede amor e fidelidade e obediência. Mas a pior parte foi Ele que fez. Foi para a cruz, se entregou para que a gente pudesse ter a salvação e a vida eterna. Porque quem vai a Cristo Jesus, quem entrega a sua vida para Cristo Jesus, tem a salvação. A sua salvação em Cristo Jesus está garantida. Mas precisa de renúncias, obediência. São várias camadas aí. Jesus, quando ele grita, ele não grita um grito de derrota, mas um brado de vitória. A obra foi concluída, foi perfeita. O que Deus planejou aconteceu de fato. E isso veio registrado nos profetas, em Isaías, em todas as escrituras, toda, desde Gênesis, vem falando: aquele que pisará a cabeça da serpente é Cristo Jesus. Você não precisa ajudar Deus a te salvar através das suas próprias obras ou méritos. Você não precisa fazer nada, é obediência. A obra de Jesus foi completa. Descanse na certeza de que a sua dívida espiritual foi totalmente paga e quitada por Cristo Jesus. E é isso. Faça com prazer a leitura bíblica todos os dias. Ouça os devocionais, senta com a Bíblia e vê se o que eu estou lendo realmente condiz com a palavra. Examine-se. No grego, tetelestai, um termo jurídico que significa a dívida está paga, ou a missão foi cumprida. Você não precisa carregar o peso da culpa. O que Jesus fez na cruz é o suficiente e definitivo. Lucas 23, 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as vestes dele, tirando sorte. O julgamento final, o caminho para o Gólgota e a morte de Jesus entre dois criminosos. O capítulo destaca a misericórdia de Jesus até o último suspiro, incluindo a promessa do paraíso ao ladrão arrependido. Esta é a primeira das 7 palavras de Jesus na cruz. Ele atua como o sumo sacerdote, intercedendo pelos seus próprios carrascos. O não sabem o que fazem refere-se à cegueira espiritual daqueles que rejeitaram o Messias. Jesus pratica o que pregou: amar e orar pelos inimigos. Mateus capítulo 5. Jesus fala: ame aquele que vos ama e ore por aquele que vos persegue. Jesus faz exatamente o que ele ordenou. Tu é o cara. O cara é brabo. Jesus Cristo é brabo pra caraca. E é isso. E ele pediu perdão. Coisa que a gente, se
uma pessoa der uma topada no nosso dedinho mindinho, a gente já tá ali, ó, querendo amassar a pessoa, mastigar a pessoa com farinha. Eu peço perdão a Ele todos os dias. Porque meus pensamentos intrusivos às vezes querem tomar forma. Se não sou eu todos os dias mortificando, os pensamentos intrusivos, eles voam e me levam a fazer coisas que não é para ser feita. Mas graças a Deus, graças às Escrituras Sagradas, eu consigo o controle da minha vida. Hoje, Jesus te convidou, Jesus fez tudo para você. E hoje, Ele te convida, Jesus te convida a ser obediente, a aprender da pessoa dele. Quem é Jesus? Você já se perguntou quem é Jesus? Você já buscou nos evangelhos quem é Jesus? De segunda até hoje, mas amanhã eu termino. Todos os exemplos bíblicos eu trouxe, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos que falam de Jesus. Trouxe de forma resumida. Mas se você lê, você consegue se aprofundar mais. Leia de Jesus, aprenda de Jesus, conheça Jesus Cristo, conheça o seu mestre. E você não vai se arrepender de ter conhecido aquele que deu a vida por você. Muitas pessoas falam da Bíblia. Falam, porque a Bíblia é isso, porque a Bíblia, blá, 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 a Bíblia. Mas conhece de verdade? Conhece a Jesus Cristo? Porque não é só conhecer a Bíblia. Você precisa ter intimidade. A Bíblia e você, que aqui é a palavra de Deus, ela deve se fundir. Ou seja, ambos ser uma coisa só, não ter mais separação, é uma coisa só. Busque o quanto antes conhecer sobre Jesus. Se Jesus foi capaz de perdoar aqueles que o pregaram na cruz, não existe ofensa que você tenha sofrido que seja impossível de perdoar com a ajuda dele. O perdão liberta você da prisão do ressentimento. Mesmo no ápice da dor, Jesus exerce autoridade sacerdotal para interceder por seus inimigos. O perdão é o nível mais alto da maturidade espiritual que podemos alcançar. O sacrifício de Jesus foi um ato supremo da vontade focada de Deus. Ele morreu porque quis, para que pudéssemos viver. A vontade de Jesus era fazer a vontade de Deus. E a nossa vontade tem que ser fazer a vontade de Deus e de Jesus. Eles são um. Esse conjunto de versículos, ele nos mostra o coração de Jesus no momento mais crucial da história. Soberania, João 10, 18. Ele escolheu morrer por nós, ninguém o forçou. Obediência, Lucas 22, 42. Ele priorizou os planos de Deus acima do seu próprio conforto. Eficiência, João 19, 30. Ele completou a missão, nada ficou faltando. Amor, Lucas 23, 34. Ele ofereceu perdão, mesmo no auge da dor. Ao olhar para a cruz, devemos sentir gratidão profunda, porque ele pagou a nossa dívida. E inspiração prática para perdoarmos como ele perdoou e obedecermos como ele obedeceu. A pessoa de Deus se revela em Jesus como alguém que não apenas nos ama, com palavras, mas com entregas, atitudes e total entrega de si mesmo. Jesus foi para a cruz, deu a sua vida em favor de todos. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. É tudo preto, branco, magrelo, gordo, alto, baixo.
asiático, japonês, brasileiro, coreano, o que seja. Jesus deu a vida por todos, pela humanidade, pelo ser humano, independente do que você queira dizer que você é. Jesus morreu por mim e por você. Conheça de Jesus, aprenda de Jesus, e aprendendo dele, a sua vida será diferenciada. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje. Muito obrigada, Deus. Obrigada por ter entregue Jesus Cristo em nosso favor. Mesmo não merecendo, o Senhor entregou o seu Filho tão amado. Muito obrigada. Eu sou tão pecadora que eu muitas das vezes não tenho nem palavras, Pai, para dizer. Muitas das vezes só as minhas lágrimas vão dizer por mim. Nos momentos em que eu não disser, Pai, eu estou te pedindo perdão. Nos momentos que eu não consegui falar, eu estou me desculpando com o Senhor. Muito obrigada, Cristo, por ter dado a sua vida em favor dos meus pecados. Senhor, toma cada um aqui que está orando comigo, nos seus medos, nas suas incertezas. Entrega agora, meu irmão. Entrega esse medo, essa incerteza, essa ansiedade nas mãos de quem realmente pode resolver. E Ele, com o seu amor incondicional, vai entrar com provisão e providência. Então fale o seu pedido, grite a Ele como uma forma de socorro. Peça com fé que Ele já te atendeu. Pai, não sei o que cada um aqui está passando, mas o Senhor sabe. Toma cada pedido em tuas mãos, Senhor. Ajude-os, Pai, em seus medos, em suas ansiedades, em suas necessidades. Eu não posso fazer nada, mas o Senhor é o Deus que tem poder. E eu creio nesse poder. E entrego, Pai, cada uma alma nas tuas mãos. Cada um desses pedidos nas tuas mãos, Pai. Toma os meus também, o Senhor sabe o que eu preciso. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Esse nome eu creio que tem todo o poder. Amém.